Sexto domingo de Páscoa, série trienal B. A leitura do Evangelho é João 15, 9 a 17. A gente poderia perguntar por que, afinal de contas, estamos lendo João nesta época do ano? Bom, sempre é bom ler o Evangelho de João, mas por que exatamente nesses domingos de Páscoa? Porque o livro de Atos diz que Jesus, depois da sua ressurreição, falou com os seus discípulos durante 40 dias, ou seja, as suas manifestações foram ao longo de 40 dias até a sua ascensão. Mas o livro de Atos não diz especificamente o que Jesus falou com eles. Ele lhes falou a respeito do reino de Deus e assim por diante, mas não dá maiores detalhes. Então, nesse período pós-Páscoa, que é o período da despedida de Jesus, a série trienal coloca os textos de João, especialmente a partir do capítulo 13, em que Jesus se despede dos seus discípulos e da sua igreja. Claro, isso tudo foi falado por Jesus antes da sua paixão. Mas como é um discurso de despedida, ele pode ser lido na igreja no período após a sua ressurreição. Então é por isso que nós estamos lendo João 15 para este domingo, que é o sexto domingo de Páscoa. Começando no versículo 9, João 15, 9 a 17. Engata exatamente no evangelho do domingo anterior, que era João 5, 1 a 8, a videira verdadeira. Esse texto, evidentemente, tem conexões com o anterior, com o início do capítulo 15. Mas nós podemos e devemos começar exatamente no versículo 9, dando uma olhada de novo no texto grego, que é exatamente o propósito deste momento aqui. O versículo 9 começa sem identificar quem está falando, porque é a continuação de um discurso. Aliás, o próprio capítulo 15 não começa identificando quem é o falante, quem é a pessoa que está falando. Nós sabemos que é Jesus. Katos egapes en mehopater kai ego himas egapesa. Meinate ente agape te eme. Como amou a mim o Pai, também eu a vós amei. Permanecei no amor meu, ou no meu amor. Então o texto começa com esse tema do amor, o amor agape, o verbo agapao, que é tão recorrente no Evangelho de João. E quem fala, então, evidentemente é o Filho, porque ele fala do Pai. O Pai o amou. Não dá maiores detalhes. Também eu vos amei. Lido depois da Páscoa e depois da Sexta-feira Santa, isso tem todo um significado, ou um significado adicional do que um amor assim mais superficial, ou simplesmente eu vos amei. E aí vem o imperativo de Jesus, meinate ente agape te eme, permanecei no meu amor. De novo, o verbo meno é um verbo comum no Evangelho de João, essa é uma forma de imperativo. Você não vai encontrar o sigma, que é normal, porque esse é um verbo em líquida. Então, meinate, normalmente se encontraria uma desinência tipo sate, mas aqui é meinate, meinate ente agape te eme. Agora, que amor é esse? Provavelmente, se continuarmos a leitura, vamos ter a explicação. Versículo 10. E antas entolas muteresete, meneite ente agape mu. Katos ego tas entolas tu patros mutetereca, kai meno autu ente agape. Versículo longo. Se os mandamentos meus, note o plural, depois ele vai recorrer ao singular, ou seja, esse plural passará a ser um singular. São os mandamentos meus, os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, meneite. Isso é uma forma de futuro do verbo meno, de novo, sem sigma,
porque é um verbo em líquida. Então, permanecereis, ou vocês permanecerão no meu amor, katos ego tas entolas tu patros mutetereka, como eu os mandamentos do meu Pai guardei. É comum em João essas formas do perfeito. Se há um texto do Novo Testamento que tem uma abundância de formas do perfeito grego, é o Evangelho de João. E aqui temos uma forma assim, tetereka, verbo terel, ele faz a reduplicação, ele aumenta uma sílaba para formar este perfeito. Assim, então, Jesus diz que ele guardou os mandamentos do Pai dele e ele permanece no amor do Pai. Então essa harmonia, essa comunhão entre pai e filho é uma harmonia não só de essência ou de natureza, mas também de cumprimento de vontade, de amor mútuo e de cumprimento dos mandamentos, em que o filho faz a vontade do pai. E nesta harmonia, nesta comunhão, nós, os discípulos de Cristo, a sua igreja, somos inseridos. Então esse triângulo é bem visível em João, o Pai, o Filho e os discípulos. O versículo 11 aparece como uma espécie de um subparágrafo, ao menos aqui na edição Nestle Aland, porque ele fala de um assunto que parece não estar conectado. Tauta lelaleka himin hina hechará heeme en himin e kai hechará himon plerote. Teria que ler de novo porque eu perdi a ênfase correta. Tauta lelaleka himin hina hechará heeme en himin e kai hechará himon plerote. É o tema da alegria. Então Jesus diz: estas coisas falei, lelaleka, mais uma forma do perfeito, tão frequente em João. Essas coisas tenho falado ou falei para vocês, a fim de que rechará reeme. É a construção típica do grego em que se coloca o adjetivo ao lado do substantivo, repetindo o artigo. Rechará reeme. A alegria, a minha. Em português, a minha alegria. Para que essa minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena, seja completa. Esse tema da alegria, a alegria de Jesus, a alegria de Cristo, nós não estamos acostumados com isso. Igreja parece sempre um ambiente sombrio. Jesus sempre aparece como um homem de dores, carregando o peso dos pecados da humanidade. Há, evidentemente, o Jesus sorridente. Aqui Jesus fala da sua alegria, da alegria que ele tem, e ele quer que essa alegria seja nossa também. Interessante, eu conferi onde aparece o tema da alegria, ou ao menos o termo chará em João, e aparece apenas nos discursos de despedida de Jesus, em João 15, 11, duas vezes, 16, 20, 21, 22, 24 e depois em 17 e 13. Então, interessante, na despedida, que normalmente é um momento de tristeza, Jesus fala sobre alegria. Acho que valeria a pena pensarmos mais nisso e, quem sabe, sermos uma igreja mais alegre. Não há por que não ficarmos alegres. Especialmente, esse é um dom que Cristo deixa. O que ele nos deixa agora que ele está se aproximando da sua partida, da sua ascensão? Ele nos deixa mandamentos, ele deixa o mandamento do amor, acima de tudo. Mas ele também nos deixa a sua alegria e quer que essa alegria seja plena, seja completa. Versículo 12. Haute estin heentole heeme, hina agapate alelus katos egapesa himas. Este é o mandamento meu, este é o meu mandamento. Agora está no singular. Antes ele falou dos mandamentos, tas entolas. Agora ele fala da entole heeme. E que mandamento é esse? É o mandamento do amor, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vocês, como eu vos amei. Katos egapesa himas. Evidentemente isso nos coloca lá embaixo, porque como é que nós podemos amar como Cristo nos amou?
Ele nos serve de padrão. E se alguém acha que vai ser perfeito nesse quesito, se ele começar a pensar no padrão que é colocado, ele vai ver que sempre estará em falta. Ou seja, nós sempre dependemos do amor de Cristo de novo por nós. Ele nos amou primeiro e assim nós amamos os irmãos. No fundo, o mandamento de Deus é simples, o difícil é cumprir o mandamento. Amar a Deus, amar o próximo. Na época de Jesus, já havia sido feita uma coletânea de 613 mandamentos. Na visão dos fariseus, na época, todos os mandamentos eram iguais. E por isso havia toda essa discussão, qual é o mandamento mais importante? Perguntavam para Jesus. E Jesus, de fato, dizia, amar a Deus e amar o semelhante. Este é o resumo da lei. Tão fácil, tão simples, mas tão difícil de cumprir. Felizmente, ele nos amou acima de tudo. Isso é o que ele coloca agora no versículo 13. Meidzonautautes agapen udeis echei, hinatisten psychen autu te hyperton philon autu. Maior do que este amor, essa sequência no grego. Nós temos que inverter isso no português. Amor maior do que este. Ninguém tem. Rina, a fim de que, ou que, é mais resultado do que propósito. Como é que este amor grande, incomparável se expressa? Que alguém coloque ou dê a sua vida por seus amigos. Aqui estamos de volta ao tema do bom pastor em João 10. Isso é comum em João, é uma espécie de espiral em que vira e mexe, como se diz, se está de volta a um tema anterior. Ou, se preferir a metáfora da fuga musical, de repente um tema que apareceu anteriormente reaparece e a gente diz, isso nós já ouvimos antes. E aqui exatamente isso do pastor que dá a sua vida, que coloca a sua vida à disposição, ele se entrega e esse é o amor. Se queremos uma definição de amor, temos que sempre olhar para Cristo. Colocar ou dar a sua vida por seus amigos, pelos seus amigos. Esse tema da amizade também é um tema bíblico bem interessante. Abraão é chamado de amigo de Deus. Existem tantas outras passagens em que se fala sobre isso. Isso aqui parece bastante restritivo, por isso é preciso sempre ler todos os textos bíblicos que tratam de um assunto. Jesus dá a sua vida pelos seus amigos. Sim, e o mundo? Ele não está em vista aqui. Jesus fala num círculo mais fechado com seus discípulos, por isso ele fala apenas de dar a vida hyperton philon autu. Essa preposição hiper é significativa em termos teológicos, porque numa leitura mais rápida a gente diria que Jesus dá a sua vida por seus amigos no sentido de em favor deles, para o benefício deles. Mas esse hiper, no grego do Novo Testamento, assume o lugar de outra preposição, que é a preposição anti, que é substitutiva ou vicária. Então Jesus não só dá a sua vida pelos seus amigos no sentido de para beneficiá-los, mas em lugar dos seus amigos, que é algo muito mais profundo e significativo. Versículo 14. Himeis philoi mueste, ean poiete ha ego entelomai himen. De novo, volta-se ao tema do mandamento, do amor. Vocês, amigos meus, são se fizerem as coisas que eu ordeno, as coisas que eu determino para vocês. Então, de novo, a amizade é recíproca. Quer dizer, ele é o nosso amigo porque ele se entregou totalmente por nós e nós servimos a esse nosso amigo cumprindo aquilo que ele nos pediu, que é o mandamento do amor. Versículo 15. O que lego rimas dulos, rodulus uk oiden tipoiei autu hokirios. Interessante, Jesus é Senhor, nós somos os seus servos. Mas aqui ele diz, não vou chamar vocês de servos.
Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo está distante, o servo está acima. Ou melhor, o senhor está acima e o servo está abaixo. Então, o senhor não precisa prestar contas nem informar nada ao seu servo. O servo é o servo, o senhor é o senhor. Mas Jesus diz, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o senhor faz. A vocês eu chamei de filhos, de amigos. Interessante, na temática do amor aparece também o philos, o amigo. Por que ele nos chama de amigos? Hotipanta haekus aparato patros mu ignoris ahimin. Porque todas as coisas que eu ouvi da parte do meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Aqui aparece o tema da revelação em João. Embora esse verbo gnorizo, ele não seja tão frequente assim. Ele aparece raras vezes e vai aparecer mais adiante no versículo 19 e também em João 17, 26, onde diz que Jesus deu a conhecer o nome do Pai, o nome de Deus, que é a verdadeira natureza de Deus, especialmente o seu grande amor. Então, um amigo revela coisas ao seu amigo. Nós vivemos uma época em que temos muitos amigos no Facebook que a gente nunca viu e nem vai encontrar. São amigos. Ah, mas isso aqui é uma amizade diferente. Nós temos conhecidos também. E há uma diferença entre conhecidos e amigos. Um amigo conhece o amigo. Para um amigo a gente revela coisas. E Jesus é nosso amigo porque ele nos revelou a vontade do Pai e a natureza do Pai. O versículo 16... parece desconectado, mas eu acho que tem alguma conexão. Né? Não foram vocês que me escolheram. Em que sentido? Bom, de repente ligado a esse tema da amizade ou do fato de sermos discípulos, com certeza. Himeis me exelexaste. Não foram vocês que, e o verbo é eklegomai, mas ele está cheio de sons de sigma, de sibilantes, porque, enfim, é também uma forma do auristo, né, em que se coloca um sigma e o gama com sigma vira um xi, exelexaste. Muito bem. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Interessante. Se somos amigos de Jesus é porque ele nos escolheu, não fomos nós que decidimos, eu quero ser amigo de Jesus. Muito antes de podermos dizer isso, ele nos escolheu e nos colocou, nos pôs para que vocês hipagete, para que vocês vão e carpon ferete, e produzam fruto, e o fruto de vocês permaneça. Interessante, aqui estamos de volta ao tema da videira. A videira, o ramo que permanece na videira e que produz fruto. Então, no versículo 16 de João 15, retornamos a João 15, versículo 5. De novo, essa metáfora da fuga, ou então dessa espiral. Quando menos se espera, se está de volta a um tema que já apareceu anteriormente. Para que... segunda metade do 16, hina hoti an aitese teton patera ento onomatimu do himin. Então, para que o que pedirem ao Pai em meu nome, ele dê a vocês. E o versículo 17 encerra na forma de um colchete, ou tecnicamente se chama isso de inclusio, que é terminar o texto da mesma forma que ele começou, ou com o mesmo tema. Tauta entelomai himin, hina agapate alelus. Essas coisas ordeno a vocês, que vocês amem uns aos outros. Esse tema do amor mútuo, ele foi colocado lá no início, no versículo 9. Como aproveitar esse texto homileticamente? É um texto rico, tem várias ênfases, mas a gente poderia pensar assim mais ou menos o testamento de Jesus. O que Jesus nos deixa ao partir, ao voltar para junto do Pai na sua ascensão. Ele nos deixa várias coisas. Ele nos deixa o seu mandamento, ele nos deixa a sua alegria, ele nos deixa o modelo do amor,
ele nos deixa a revelação da vontade do Pai, ou da natureza do Pai, ele nos deixa a certeza de que ele nos escolheu, ele nos deixa a vontade de que produzamos frutos, ele nos deixa a possibilidade de pedir em seu nome para que o Pai nos dê aquilo que nós pedimos, mas acima de tudo ele nos deixa aquilo que é a marca do discípulo. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Grande desafio da igreja, tema sempre atual, sempre relevante. Cabe refletir sobre ele também neste período da Páscoa.